Primeira epístola de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 1, versículo 18 em diante. Quem encontrou, diga amém. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E todos podem dizer: graças a Deus. Podeis sentar em nome de Jesus. Meus queridos irmãos e meus distintos amigos, mais uma vez o apóstolo Paulo está insistindo veementemente na mensagem da cruz do Calvário. O apóstolo Paulo chega a descrever tentações de influências que vieram sobre sua mente, na tentativa de fazê-lo ceder, em abrir exceções para tentar acoplar ao Evangelho algum tipo de mensagem que viesse satisfazer os grupos que rodeavam a igreja cristã na primeira era. Tanto gregos como judeus rodeavam a igreja. E Paulo, ele queria ganhar o maior número de pessoas a Cristo. Mas ele percebia que o Evangelho maculava os anseios tanto dos gregos como dos judeus. Ele percebia que o Evangelho era antiquado, era inadaptável aos conceitos tanto dos judeus como dos gregos. Que o Evangelho era gritante demais contra aquilo que tanto os gregos como os judeus queriam. E há uma tentação no coração do apóstolo de tentar fazer com que haja uma lapidação à originalidade da mensagem para fazê-la mais aceitável ou tentá-la fazer caber dentro das expectativas dos judeus ou dos gregos. Isso está acontecendo nos dias de hoje. Isso está acontecendo nesta era. Eu temo que a igreja evangélica esteja com ferramentas, com serrotes e machados, tentando serrar, lapidar, arrancar lascas da mensagem da cruz para tornar a cruz não tão cruz como a cruz é. Para transformá-la em uma coisa menos dantesca, menos horripilante, menos cruel, menos maluca dentro da pseudo-visão dos ditos sábios deste mundo, dos escribas e dos entendidos. Isto porque todos os meios de exploração de pensamentos e ideologias estão evoluindo.
E se costuma dizer que quem não acompanha a evolução fica para trás. Hoje ninguém mais usa máquina de datilografar. Os computadores ficaram para trás. Chegaram os notebooks, também foram substituídos e ficaram para trás. Chegou os tablets, também ficaram para trás. Agora é iPhone, iPod, iPad. E o mundo hoje comporta a ponta dos nossos dedos. Eu me lembro que as mulheres na década de 70, 60 e 70 usavam calças de boca de sino. Hoje aquilo está fora de moda. Os rapazes, como eu vi Gilvan, usavam aquela costeleta de Erasmo Carlos. Era moda. E os tempos vão passando e as modas vão mudando e mudando. E o ser humano, para se sentir bem, vai acompanhando as mutações. Foi um filósofo chamado Heráclito que pregou a teoria do fluxo. Ele disse que tudo muda, tudo evolui, tudo está em pleno estado de mutação. E quem não acompanha as mutações e as mudanças fica para trás. Jean Paul Sartre disse: o máximo que uma verdade dura neste mundo é 10 anos. Depois aparece uma nova, substitui a antiga e joga fora a antiga por alguma coisa nova. Podemos sentir esta pressão no universo, meio que nos forçando a ir à força, seguindo as adaptações e as mudanças que há no mundo. E no meio religioso não é diferente. Há uma tentativa de tirar a cruz, de remover a cruz, de arrancar o Calvário, de arrancar o Evangelho e colocar uma coisa mais atraente, uma coisa mais populesca, uma coisa mais agradável, uma coisa mais satisfatória, uma coisa mais ligada ao nosso humanismo e à nossa humanidade e às nossas questões relacionais, circunstanciais, vivenciais, casuais, materiais, que esta vida nos tem e nos reserva. E Paulo também estava então já naqueles dias se sentindo pressionado, porque de um lado tinha a plateia dos judeus dizendo: queremos sinais, 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 milagre sobrenatural, milagre, sinais, curas, sinais, milagres, queremos milagres. E do outro lado tinha a plateia dos gregos: queremos racionalismo, queremos filosofias, queremos intelectualismo, queremos elucubrações bem concatenadas de ideias. E aí Paulo disse: chega, eu não vou ceder nem para os judeus, nem vou ceder para os gregos. Ou seja, Paulo está dizendo: eu não vou pregar o que a moda está mandando, eu não vou pregar o que o povo está querendo, eu não vou pregar o que o povo quer aplaudir e o povo deseja receber. Eu vou insistir na mensagem antiga, eu vou insistir na velha mensagem, eu vou insistir na mensagem da cruz do Calvário, que é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Essa noite eu quero dizer à igreja que nós não vamos ceder. Eu quero dizer a esta igreja que enquanto eu for pastor aqui, eu não vou ceder. Eu não sou um coach tentando ensinar a você a lidar com seus problemas e com sua vida emocional. Eu não sou um terapeuta ocupacional ensinando a você a lidar com os seus dramas familiares. Isso, o Evangelho tem palavra para isso, mas não é o Evangelho. O Evangelho não é sobre comportamento, ética e moralismo. Todas as religiões têm isso. O Evangelho é sobre o que Deus fez por meio do seu Filho em uma cruz de madeira chamada Calvário, onde o sangue do Cordeiro de Deus caía para nos trazer uma eterna redenção. Paulo diz: eu não vou ceder. Irmãos, deixa eu vos dizer, a igreja brasileira corre perigo. A igreja brasileira corre perigo. Você vai numa igreja, é só milagre,
é cajado de Moisés, é lenço com a palma da mão do missionário, é pedaço de rosa ungida, é vassoura ungida, é corrente para amarrar diabo, é pedra para derrubar Golias. Você vai em outra igreja, é só filosofia, bramato, intelectualidade, sociologia. Você vai para ouvir o discurso de um homem. Eu tive uma revelação em sonhos, que um homem chegava e me dava uma Bíblia. E sabe o que é que o Senhor me dizia? Ele dizia assim: não discurse. Discursar é para impressionar. Discursar é para fazer o povo aplaudir. Discursar é apenas para impressionar. Eu não vim hoje para impressionar. Eu prego uma mensagem de um Deus que pode te salvar, te perdoar, te libertar. Você vai na igreja dos sinais, aí você vê: eu determino, eu decreto, eu mando, eu ordeno. Aí você vai na igreja dos gregos: eu penso, eu maquino, eu reflito, eu elocubro. Mas eu vou para a igreja de Cristo, e na igreja de Cristo eu me arrependo, eu me quebranto, eu me rendo, eu me entrego. Aqui eu não penso e nem reflito, aqui eu reproduzo o que a palavra de Deus diz, e ela é poderosa para fazer aquilo que Deus lhe designou a fazer. Eu vim esta noite pregar a velha mensagem. Eu não vim aqui esta noite falar da filosofia de Sócrates, nem de psicologia de Jean Piaget, nem da sociologia de Laí Ribeiro. Eu vim aqui esta noite pregar a velha mensagem, a mensagem da cruz. E a Bíblia diz: a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas cruz, um instrumento inerte de madeira. E Paulo usa um vernáculo para descrever que ela fala. Mas quando a Bíblia diz que a cruz fala, não é aquele objeto de madeira, mas o significado da cruz fala. E Paulo diz: a cruz fala, a palavra da cruz, a cruz fala. E essa noite eu quero reproduzir a palavra da cruz. Ao longo dos séculos os homens tentaram calá-la, os imperadores tentaram calá-la, os pastores modernos estão querendo calá-la, mas esta noite eu estou soltando o leão, que é a palavra de Deus, e ninguém precisa defender ele. Ele vai sair solto no meio dessa igreja e vai arrebentar os cordéis da morte, e vai abrir as portas do paraíso e fechar as portas do inferno, para que você possa ter vida, e vida com abundância. Cruz. Mas perceba, há duas coisas que tentam a igreja. A primeira é fetichismo, sensacionalismo, sincretismo e magia. A outra coisa que tenta a igreja: racionalismo, filosofismo demais. E Paulo disse: para que você não fique solto, sem direção, a cruz precisa ser erguida, a cruz precisa ser ouvida, a cruz precisa ser insistentemente pregada. Mesmo que olhem para nós e nos chamem de loucos, de débil mentais, de atrasados, mas eu vou insistir nesta mensagem. Porque o que há aqui, o que nós temos aqui, um mundo pluralista. O que temos aqui, um mundo sincretista. O que é pluralismo? Pluralismo é o conceito de que todas as religiões levam a Deus. Todos os caminhos levam a Roma. Não importa a sua religião. E isso está na moda.
Padre com macumbeiro, macumbeiro com padre, padre com pastor, pastor com zoroastrista, com kardecista, com budista, com zoroastrista. Está na moda isso, se chama ecumenismo. Mas está na moda também não apenas o pluralismo, está na moda o sincretismo, que é a superstição, a crença que um determinado lugar, objeto ou coisa tem poder. Você sabe o que foi que me cutucou antes de vir para a igreja? Por isso que eu estou pregando essa mensagem. Que eu faço parte de um grupo, de um grande pastor do Brasil, e tem os maiores pregadores do Brasil, pastores e missionários desse grupo. E estava todo mundo maravilhado com nos Estados Unidos da América uma Bíblia que está soltando azeite. E eles estão pegando o azeite, colocando dentro de uns vidrinhos para vender, dizendo que o azeite é santo. E está havendo uma verdadeira migração de gente de todo mundo para ir até aquele lugar pegar azeite que sai de dentro da Bíblia. E um dos pastores do grupo dizia: é fantástico, uau, o azeite sai de dentro da Bíblia, uau. Mas não reclama não, viu, católico, que lá também tem. Maria está chorando, está saindo uma lágrima dos olhos da irmã da boneca de gesso, vamos pegar lá. Isso é sincretismo. Escute bem, eu não estou dizendo que o fenômeno não aconteceu, eu não estou negando o fenômeno. O fenômeno está acontecendo. Está saindo azeite de dentro da Bíblia. Uma santa de barro chorou. Eu não estou dizendo que, irmãos, eu não estou dizendo que não acontece fenômenos. Eu estou dizendo é que pode vir um anjo galego, dos olhos azul, da altura desse prédio, mas se ele vier trazendo outra coisa que não seja o evangelho, eu olho para ele e digo: você é maldito. O que Paulo está dizendo é: a cruz é um sistema de Deus que nem é sincrético, nem é pluralista. Onde quer que você colocar ela, escute bem, olhe para cá. Onde você colocar ela e tiver qualquer conceitozinho levantado como instrumento de atração para o povo, escute bem, se você colocar qualquer coisa aqui dentro da igreja para atrair o povo a vir para o culto, e o povo começar a vir porque tem uma Bíblia saindo azeite, porque tem uma boneca de gesso derramando lágrima de sangue, e o povo começa a vir por causa disso, porque tem um homem que tem um suor que onde passa cura, porque tem um homem aqui que tem um cajado que vai botar na sua mão e você vai bater 2 vezes lá e vai se abrir a porta. Onde tiver isso aí e a cruz chegar, ela destrói, ela derruba. Sabe por quê? Porque a cruz é singular. A cruz, disse Paulo, ela é um instrumento de destruição, de destruir tudo aquilo que tenta nos embaraçar a conhecer a verdade. A cruz destrói todo o mecanismo que tenta impedir a igreja conhecer a verdade. Foi por isso que Paulo disse que a cruz destruiria o entendimento dos sábios. A Bíblia Sagrada, e nós lemos, está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que o homem por meio da sabedoria não o conheceu, por meio de milagres não o conheceu, Deus resolveu então salvar os crentes pela loucura da pregação.
Aqui, meu amigo, não tem campanha de milagre. Aqui não tem show de filosofia e oratória do homem. Mas aqui uma coisa tem. Aqui tem pregação. E é a loucura da pregação que é o instrumento que Deus usa para salvar os homens. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, que é loucura para os gregos, mas para nós é poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa. No dia que eu chegar aqui e mandar vocês pegar meu suor, pode repreender que é diabo. Esse negócio de Bíblia cuspindo azeite, sabe para que é? Para o povo ficar se embaraçando, em vez de crer no Evangelho e na cruz do Calvário, ficar perdendo tempo com estes sinais que não produzem nada. Jesus não quis ser seguido por milagre. Jesus não quis ser seguido porque era milagreiro. Quando ele estava prestes a ir para o Calvário, a Bíblia diz que os gregos chegaram e Filipe disse: mestre, os gregos te procuram. Quando disseram mestre, os gregos te procuram, sabe o que foi que Jesus fez? Jesus disse: é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. A minha alma por isso está triste, mas convém que eu vá, porque para isso eu vi o mundo. Se eu quisesse, eu clamaria ao Pai e Ele mandaria um sinal grande aqui, viria 12 legiões me socorrer. Mas por que eu oraria assim? Se para isto eu vim para morrer. Se o grão de trigo caído no chão não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Nós estamos aqui não é porque Jesus curou, nós não estamos aqui porque Jesus fez milagre, nós não estamos aqui porque Jesus limpa leprosos, nós não estamos aqui porque Jesus transforma água em vinho, nós não estamos aqui porque Jesus dá vista aos cegos, nós não estamos aqui porque ele é inteligente, porque ele é filósofo, porque ele simplesmente ensinou e pregou. Não. Nós estamos aqui porque ele morreu na cruz do Calvário, e é a cruz que tem poder através da morte dele para nos salvar. Aplauda Jesus de Nazaré. Aí um apóstolo lá do grupo, olha o nome, apóstolo. Não existe mais apóstolo. Nenhum homem pode fazer outro apóstolo. Existe pastor. Para ser apóstolo tinha que ver o Senhor, e tinha que ser feito pelas mãos do próprio Senhor. Agora está na moda igreja com negócio de dente de ouro. Para quê? Não gosto da cruz, da mensagem do Evangelho. Aí sabe o que Deus disse a Paulo? Paulo, eles não querem ouvir a verdade. Eu vou enviar a operação do erro, para eles darem crédito à mentira. E aí sabe o que Paulo diz? Algo assombroso. Paulo diz: porque Deus envia a operação do erro. Operação do erro. Porque a eficácia de Satanás é cheia de poder, sinais e prodígios da mentira. É por isso que Jesus vai chegar naquele dia e vai olhar para os homens, e os homens vão dizer: em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, purificamos leprosos, demos vistas aos cegos. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Gente pregando um evangelho social sem sangue. Um evangelho light. Um evangelho que não escandaliza.
Um evangelho que a gente tenta adaptá-lo aos moldes da nossa sociedade. Porque temos vergonha de dizer que somos crentes, então bebemos uma cervejinha numa reunião social. Porque se botar a cruz lá dentro, tua amiga vai te chamar de doida. Se botar a cruz toda lá dentro, não vão te aceitar. Porque ela é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Mas por que é, meus irmãos, que esta cruz escandaliza? Por que esta cruz é instrumento de loucura? Em primeiro lugar, porque ela escandaliza a religião. Você pode dizer comigo, a cruz escandaliza a religião. Porque todas as religiões acreditam até na salvação, mas acreditam que a salvação é mediante obras, a cumprimentos de etapas litúrgicas, a homilias, a sacramentos, a ordenanças, a mortificações, a fazer obras, a fazer filantropia, a fazer boas ações. Elas acreditam que a salvação é uma coisa que o homem ajuda a se salvar. Deus morreu na cruz, mas eu preciso fazer alguma coisa para me salvar. Eu preciso fazer caridade, eu preciso dar esmola, eu preciso carregar pedra da cabeça, subir uma escadaria de joelho, eu preciso fazer alguma coisa. Aí a cruz vem e diz que todos estes mecanismos, todas essas liturgias, todos estes sacramentos, que todas as minhas boas obras não passam de trapos de imundícia. Você sabe o que é boas obras na tentativa de se salvar? É a rebeldia de Nimrod, querendo através de suas próprias boas obras construir uma torre de Babel para chegar ao céu. Boas obras é tentativa do homem se achegar a Deus por si mesmo, e ninguém se achegará a Deus por meio de boas obras. Ou o homem está salvo pela cruz do Calvário, ou ele estará perdido para sempre. A cruz diz que todos os meios que a religião criou para o homem se salvar faliram, pereceram, desvaneceram, não serve mais de nada. Você está me ouvindo, meu amigo? Sem a cruz você pode virar um budista, não abrir nem seus olhos, mas vai para o inferno. Sem a cruz, você pode fazer filantropia, dar pão a cego, ajudar os miseráveis, pegar o dinheiro do seu dinheiro todinho e doar para os pobres. Ainda vai para o inferno pobre, liso e quebrado. Só tem uma forma do homem se salvar: é se ele olhar para aquele que foi crucificado, se arrepender dos seus pecados e dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso ao Senhor e eu abandono os meus pecados para te servir. Deus resolveu salvar os que creem pela loucura da pregação, porque a cruz é loucura, porque ela destrói todos os meios do homem se salvar, todas as metodologias do homem se salvar. A cruz diz que não vale nada. Cinza de quarta-feira de cinza não vale nada. Purgatório é um cachorro cheio de pulga, é mentira, porque fogo de purgatório não purifica pecado. Quem purifica pecado é o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado ali na cruz do Calvário. Se você crê é assim, se você não crê é assim, se você gostar é assim, mas não existe nada que venha te arrancar do poço de perdição se não for a mensagem da cruz do Calvário. A cruz é loucura,
porque ela escandaliza a religião. A religião diz que é por obras, mas a cruz diz que não. A salvação é por graça. A salvação não vem do homem, ela vem de Deus. Se você olhar para o Antigo Testamento, a religião judaica é o homem fazendo, tentando se achegar a Deus e falhando. Mas o Evangelho é Deus descendo do céu, descendo as partes ínveis do planeta, acoplando-se no ventre de uma virgem, se vestindo de pele, de carne, de osso, e morrendo numa cruz de madeira para pagar a sentença que nossos pecados mereciam. A cruz, ela reduziu a um nível irredutível todos os parâmetros religiosos. Foi por isso, irmãos, que logo após a morte de Jesus Cristo, quando ele gritou: está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Olha, Jesus, ele veio quebrando devagarzinho. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor que vocês não sabem, você vai aprender hoje, essa é boa. Quando Jesus foi para o Getsemane, ali começou a cruz. Aí o sol virou sangue, ele se levantou, foi preso. Foi levado de madrugada para a casa de Anás e Caifás. Quando ele chegou na casa de Anás e Caifás, o sacerdote, o sumo sacerdote Caifás, veio interrogá-lo. Os senhores sabiam que no bastão do sumo sacerdote tinha o nome de todos os sumos sacerdotes que estavam ali para serem sacerdotes segundo a ordem de Arão. Mas não tinha mais onde colocar nome. Quando Jesus chega na casa de Caifás, Caifás fica 7 passos distante de Cristo. E diz: és tu o Cristo? Jesus disse: sabe o quê? Tu dizes isso. Porque a palavra do sacerdote era como se fosse lei. Que ele provoca Jesus, e Jesus disse: em breve vereis o Filho do Homem. Sabe o que Anás e Caifás fez? Anás fez algo impensado. Ele deu 3 passos na direção de Cristo. Agora olha para cá, para o diabo não tirar de tu essa revelação. Ele deu 3 passos. Ele não podia fazer isso. Já estava sendo quebrada a lei. Não tinha mais onde colocar nome do sacerdote no bastão. E ele fez algo louco. Ele pegou a estola sacerdotal e quebrou-a. E disse: ouve, ó Israel, teu Deus é o único Deus. Estava quebrado o sacerdote de Arão. Isso aqui é só para quem entende de ordem de Melquisedeque. A igreja de hoje vai aprender sobre isso ainda. O sacerdote de Arão quebrou ali. Ele vai para a cruz. E agora o véu do santuário rasgou. Primeiro a estola rasgou. Agora o véu rasgou. E nós sabemos também que a sepultura rasgou. Aleluia. Olhe para o seu irmão e diga: se tu não der glória a Deus agora, meu irmão, sai de perto de mim. Sai da frente, Satanás! A poder do nome de Jesus! Levante sua mão e glorifique ao Senhor! Pode dar glória a Deus mesmo, meu irmão, porque é a loucura da pregação.
escandaliza a religião, sabe por quê? Porque se você for perguntar para o espírito para ele se salvar, ele vai dizer, é muito difícil, eu tenho que fazer filantropia, boas obras, eu tenho que depois morrer, reencarnar mais de 800 vezes, passando pela lei do karma, depois eu entro em estado de nirvana, moro 1000 anos no céu, aí depois de morar 1000 anos no céu, eu desço da terra de novo para me tornar um Mahatma, para tentar chegar à adaptação de um espírito evoluído que atinja a 7ª esfera e vai morar numa galáxia distante chamada Paran. Isso é muita porcaria, uma coisa dessa. Outros dizem que não. Nós não somos ninguém. Somos uma minhoca que pegou carona no cometa. Somos processos químicos que evoluíram. Somos um acidente que deu certo segundo a lei da biogênese. Se você perguntar para o judeu, tem que guardar o sábado. Tem que guardar toda a lei de Deus. Shabbat Shalom. Tem que guardar a lei de Moisés. Cristo não é suficiente para salvar, não. Sabe o que é que diz o ritual doutrinário da Igreja Católica Romana? Com todo respeito aos meus irmãos católicos, mas deixa eu dizer o que está no manual de vocês. Cristo só não salva. É necessária a intercessão dos santos. E olha, nem o sangue de Cristo purifica os pecados todinho, não. Tem o fogo do purgatório. Não, e nem o fogo do purgatório. Tem que fazer missa. E eles dizem, Cristo morre toda missa. Eu estou dizendo que está nos anais doutrinários da Igreja Católica. Coitado de Jesus, morre, toda missa morre. Porque eles acreditam na transubstanciação. Eles dizem que aquele pão, aquele que chama de hóstia, e o vinho, é literalmente. Eles dizem que não é um símbolo, é o corpo de Cristo, literalmente. Isso é antibíblico. E o pior, o povo está se perdendo. Porque Jesus disse, tem que comer o pão e tem que beber o vinho. Só quem bebe o vinho é o padre. Alô? Está tudo errado, irmão. Olhe para a Bíblia. Paulo disse, olha, Deus resolveu salvar os que creem por esta loucura. Que loucura, Jesus morrendo. É a morte dele. É o sangue dele. É a entrega dele, é a santidade dele. Ali na cruz. Essa compreensão dessa mensagem que pode salvar o homem. Não é se você vai receber uma soprada de Benihim, não é se você vai pegar o suor ceboso e Valdomiro Santiago, nem se você vai receber um lenço com a palma de R. Soares. Isso é macumba evangélica, isso é feitiçaria gospel. Você sabe por que a cruz escandaliza? Porque em segundo lugar, ela escandaliza a mente do homem intelectual. Porque o homem intelectual, irmãos, ele acredita que o homem vai evoluir e chegar à luz através das ideias. Foi daí que surgiu um movimento chamado de iluminismo. Que o homem ia através da razão, das ideias, galgar a evolução. Cadê o aerópago da Grécia? Destruído está. Cadê Roma com seus progressos e leis? Cadê o iluminismo de Roscoe? Não iluminou ninguém. Sabe o que é que eles disseram? Vamos ter fé na razão, fé no progresso tecnológico, fé na ciência como substituta da religião, fé no homem autônomo e independente de Deus. Deus está morto, Deus morreu, varreremos Cristo da face da terra. Dentro de alguns anos ninguém mais se lembrará de Cristo. Ledo engano. Anos passam, séculos se avançam, mas Jesus continua sendo o nome sobre todos os nomes. Ele continua acima de todos os nomes.
E sabe por que o intelectual ele não acredita? Porque o plano da salvação é simples. Você pode dizer comigo, o plano da salvação é simples. Pastor, o que é que eu faço para me salvar? A Bíblia está cheia de exemplos. Se você chegar e perguntar como é que alguém faz para se salvar numa outra religião aí, meu irmão. Ah, meu Deus, é penitência demais. É sofrimento demais. E tem gente que depois que faz tudo, você pergunta para ela, você é salvo? Ela diz, Deus me livre, ninguém sabe. É uma salvação que ninguém tem certeza de nada. Aí Jesus vem e diz que o plano é simples. O rapaz chegou para Pedro no dia de Pentecostes e diz, varões, irmãos, o que faremos então? Pedro disse, se arrependam para que sejam cancelados os vossos pecados e venha sobre vós tempos de refrigério. O centurião romano chegou para Paulo e disse, o que eu farei para ser salvo? Paulo olhou para ele e disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E sabe o que é que a Bíblia diz? Se arrependa e creia somente. Aí o grego não aceita. Porque o grego diz assim, creia e entenda. E eu disse aqui quinta e torno a dizer, tu entende a letra da doutora quando tu sai do consultório que recebe aquela caderneta com um remédio escrito para tu ir na farmácia comprar, tu entende aquela letra? Eu acho que aquilo ali, nem os 7 Espíritos de Deus entendem aquilo. É um garrancho. E pior do que a letra da doutora é o nome do remédio. Lexotocondoxonon, sonorochon, diazepam. E tu lê lá composto de 300, não sei de que, desitrosonac, não sei que, desrotrololoco. E tu diz, eu não sei o que diabo é isso não, mas eu vou tomar. E toma. Mesmo sem entender nada, nem do que a doutora escreveu, nem do que o medicamento significa, mas toma. Assim também é a mensagem, meu irmão. Você não foi chamado primeiro para compreender, não. Você é chamado para crer. Crer, depois você vai entender. Quer aplaudir? Começaram, vocês terminam como vocês começaram. Olhe para o seu irmão e diga, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. Mas a igreja diz, não, tem que ficar culpado dentro da igreja. Tem que fazer 300 Pai Nosso, 500 Ave Maria, descer a escadaria de joelho, fazer uma viagem para Canidé. Pedir ajuda de Santo Antônio e São Francisco, Maria. Já falei, meu Deus. Meu irmão, isso é antibíblico. Me desculpe dizer a verdade, fico com muita raiva de mim, mas eu vou destruir toda mentira que eu puder hoje. Isso não está na Bíblia. Na Bíblia não tem nenhum lugar dizendo assim, se prostre diante de José, de Isaías, de Abraão. Não tem na Bíblia isso. Foram uma certa vez a Maria, e sabe o que Maria disse? Maria disse, vão a meu filho. Pare de vir atrás de mim, pare de vir atrás de Chico, de Cícero Zoadeiro. Não vão a meu filho, vão a ele e façam tudo o que ele mandar. Se o pastor estiver mandando o que Jesus não manda, não obedece o pastor não.
Se o padre estiver mandando o que Jesus não manda, não obedeça a ele não. Vá a Jesus. Vá a ele para você ver ele dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Vá a ele e você vai ver ele sentado com os discípulos, e chegaram perto dele uma mulher gritando: benditos são os seios que te amamentaram. Ele disse: não, bendito é todo o que faz a vontade do meu Pai. Vá a Timóteo e você vai ver Paulo dizer que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade, de que há um só Deus e um só mediador. E me dê a Bíblia do vigário, do papa, do escambau que está lá. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, e o nome dele é Jesus Cristo, homem. Aguenta a cruz aí. Eu vim hoje tomar posse da minha bênção. Não, você hoje foi se arrepender e levar pancada. Aquele que quiser segui-lo, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga. Como é a simplicidade da salvação? Espera aí. Primeiro, a salvação é tão simples como beber esse copo d'água. Aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Está com sede? Não vá a cachaça não, irmão. Você pensa que cachaça é água? Não vá o cigarro não, não vá a cocaína não, não vá o crack não, não vá a maconha não. Está com sede? Não vá para a mesa de bar não. Está com sede? Não vá para a prostituição não. Olha o que foi que Jesus disse, obedeça a Jesus. Venha a mim e beba. Essas são as velhas palavras que estão sendo redescobertas de novo na igreja evangélica. Por exemplo, a salvação é tão simples como receber um presente. Quem gosta de receber presente aqui, diga amém. Amém. Eu também gosto. Dou maior valor. Me dê muito presente. Se vocês quiserem me dar, me dê. Eu gosto de ganhar perfume, sapato. Pode me dar muito presente, eu gosto. Quem é que não gosta? Quem é que não gosta? Levanta a mão, vamos me chamar de mentiroso. Todo mundo gosta de ganhar um presentinho, uma bencinha, né? Como a gente diz. Os irmãos chegam lá em casa com mel, com leite para botar gelado. É bom demais um presente. Eu ganho muito perfume, eu acho que eu fedo demais porque o povo só me dá perfume. Mas escute, tem um presente para você. A Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A palavra dom ali no grego é presente. Deus quer lhe dar um presente. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. Olhe para o seu irmão e diga: eita presentão que tu ganhou, viu?
Isso é melhor do que ganhar na loteria, é melhor do que ganhar no jogo do bicho, isso é melhor do que acertar na lota, telecena, no Totolec, isso é melhor do que ser milionário, é melhor do que ser famoso, isso é maravilhosamente incomparável, o dom gratuito de Deus. Sabe como é a salvação? Tão simples como abrir uma porta. Simples, abrir uma porta. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E hoje, enquanto eu prego, Deus está com a cruz batendo aí. Negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. A cruz escandaliza a religião. A cruz escandaliza os intelectuais. Ela é loucura para os que perecem. A minha pergunta é: de que lado você está? Você está aqui hoje atrás dos milagres de Deus, das bênçãos de Deus? Ou você está do outro lado? Platão, Sêneca, hein? Mas essa palavra no português não está errada. Eu acho que é o gerúndio do predicado do perfeito e imperfeito. Está errado. Grego. Você está aqui, mas eu doido. Olhando para um homem que morreu na cruz. E dizendo que a morte dele é poderosa para me dar acesso ao céu dos céus. Escolha de que lado você vai ficar. Nessa cruz do meio. Do lado dos sinais e só quer milagre, bênção e vitória. E Deus abre a porta e me dá. E não é que isso seja errado não, mas não é o evangelho. Isso pode acontecer, Deus me usar um pregador para dizer que Deus vai fazer um milagre, vai abrir uma porta. Acontece. Mas não é o centro. Ou tu está do outro lado, que o cristianismo é a cor de cabeça. Eu aprendi, eu decorei, eu sei agora a teologia, o catecismo. De que lado? Ou tu está desse lado aqui que crê que está consumado? Que a única coisa que eu preciso ter é crer, fé, de que está pago, está consumado, que a cruz aniquilou todas as criações religiosas e intelectuais para tentar oferecer ao homem como símbolo de purificação e salvação. A cruz aniquilou tudo. Eu quero chamar agora a primeira pessoa que deseja publicamente, que a Bíblia diz isso também, viu? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Se tiver alguém aqui agora que quer confessar Jesus publicamente, porque é necessário que com a boca se confesse e que com o coração creia. Se você quer, vem aqui agora. E eu quero orar por você. Vem aqui agora em nome de Jesus. Onde está a primeira pessoa? Eu quero orar. Onde está a primeira pessoa? Onde está? Se tem, vem aqui agora. Eu quero orar.